Por que alguém confessa para a polícia? Embora uma confissão no tribunal possa diminuir sua sentença, confessar para a polícia só pode te prejudicar. E mesmo assim, as pessoas fazem isso o tempo todo. What did you do? I killed Bridget Harrison and killed Harrison. Seja você culpado ou injustamente acusado, o primeiro passo de um policial no interrogatório é fingir que é seu aliado. Portanto, antes de mencionar qualquer coisa sobre o caso, a polícia vai tentar construir uma relação, trazendo alguma bebida ou criando laços a partir de coisas em comum. O objetivo é fazer com que você se sinta relaxado e livre de ameaça. Veja esse próximo clipe. Pelo comportamento do detetive, você nunca adivinharia que ele já tem provas concretas de que o homem em frente dele é um assassino. I'm a big coffee guy. I don't know if you're a coffee guy or I am not, a but I coffee didn't guy, want to drink actually, in front of you, so... No, I appreciate that. All right, go ahead. Well, Russell, just to avoid any confusion, because people do get confused when they're talked to by the police, is that you're obviously not under arrest here today, okay? Yep. Anytime you feel you want to leave here, you feel free to do so. The door's not locked. Teresa will walk you down the lobby anytime you want, okay? Depois de construir uma relação com você, o próximo passo é o que a polícia chama de um confronto positivo. Eles dizem que já sabem que você é o culpado e só querem saber por que você fez aquilo. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Quer seja verdade ou não, os interrogadores vão te dizer que tem tantas provas que a sua culpabilidade está fora de questão. Isso pode envolver mentir legalmente sobre testemunhas falsas, impressões digitais, DNA ou imagens de vídeo. E nesse próximo clipe, um policial tenta conseguir uma confissão de um homem inocente. Olha a confusão e a dúvida que começam a surgir quando ele é confrontado com provas falsas. There's a number of witnesses. great. One of whom had a video camera. Perfect. Yeah. So view the video camera. I have. Okay. That's why your guilt isn't in issue here. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera... Embora falar de provas falsas seja extremamente eficaz para conseguir que pessoas culpadas confessem, infelizmente também podem fazer pessoas inocentes confessarem. Um dos exemplos mais tristes é o de Marty Tankleff. Aos 17 anos de idade, ele acordou e encontrou sua mãe esfaqueada e seu pai sangrando inconsciente. Marty então chamou a polícia. Depois de trazê-lo como suspeito e interrogá-lo sem sucesso por horas, um policial mentiu a Marty dizendo que o seu pai havia acordado e o identificado como o agressor. Marty sabia que era inocente, mas não sabia que a polícia podia mentir durante o interrogatório. Então, de repente, ele começou a duvidar de si mesmo, pensando que talvez tivesse cometido o crime inconscientemente. Ele acabou dando uma falsa confissão, que imediatamente retirou, dizendo que foi coagido enquanto estava em um estado de choque. Mas essa confissão levou à sua condenação e ele passou 17 anos na prisão antes de ser considerado inocente e libertado. Parte da razão pela qual esses confrontos positivos são tão eficazes é porque a polícia é treinada para falar com total certeza ao te apresentar as provas. Nesse próximo trecho, a polícia está procurando por uma mulher desaparecida. Eles estão interrogando um colega de trabalho que afirmou não ter visto a vítima no dia em que ela desapareceu. Ouça como o tom do policial não transmite dúvida sobre o fato de a mulher desaparecida ter sido pega pela câmera dentro do carro desse homem. Okay, well tell us when you left with her in the car, because that is what is shown. We can't make up that. We can't falsify a video camera lead. I'm not lying to you, because you know I'm telling the truth, because you know that's what's on the video. Nesse caso, a câmera de vídeo era real, mas eles não tinham como provar que a mulher desaparecida tinha entrado no carro dele. Eles só tinham como provar que ela entrou em um carro que parecia ser dele. No entanto, como o detetive o interroga com tanta convicção, o homem confessa que vem mentindo para a polícia e admite que foi a última pessoa vista com a vítima. E no fim, isso o levou a confessar à polícia que ele tinha assassinado a mulher. Como esta exposição das provas normalmente é a primeira vez que você percebe que é um suspeito, é muito comum as pessoas recuarem e negarem a culpa. E é aqui que entra em jogo o próximo truque psicológico. Os interrogadores da polícia interrompem suas negações imediatamente antes mesmo de você poder falar. Essa interrupção garante que você não crie confiança em sua capacidade de se defender. E aqui vai um exemplo rápido. I did not have a firearm in my hand. We can prove that. We're beyond that point, buddy. We're beyond that, man. O objetivo é criar a sensação de que não há nada que você possa fazer para convencê-los de que você é completamente inocente. E aqui vai outro exemplo. Note que a interrupção vem assim que o homem tenta negar ter ferido sua família desaparecida. I don't know how much I could tell you right now. Like, I did not. It's not even an option right now because you did not pass the polygraph. So I know you were being deceptive. So that's not even an issue right now. The issue right now is
what happened to Shanann, Bella, and Celeste. Agora que você está se sentindo encurralado, agredido e sem esperança, o próximo passo é te dar uma saída para essa confusão, através da minimização. O objetivo aqui é minimizar a maldade do crime para fazer você confessar. Uma maneira de fazer isso é dizer que você fez o que qualquer um teria feito na sua posição. Olha o policial George Bush explicando como às vezes isso basta para conseguir uma confissão. I had a sexual assault case. I had to talk to the guy how hot the woman was and I understand where he was coming from. And when I said that, we were buds. And he started talking to me. And he's still sitting in prison. Outro truque é deixar você pensar que há uma chance de mudar a história que vai ser divulgada. Acredite ou não, as perguntas que você está prestes a ver é o que finalmente convenceu esse homem a confessar o assassinato. When stuff gets out that you guys left and all that together and all that kind of stuff, you want people to remember you as a guy who said, okay, look, I'm going to do the right thing. Or do you want your family and everybody else to think that you're some evil, heartless person who won't tell us where she is? Please tell me where to go find her. That's how people remember you. Durante esse processo de minimização, a polícia muitas vezes usará o que chama de perguntas alternativas. Basicamente, eles te apresentarão uma história em que você é culpado do crime, mas de uma forma mais simpática ou justificável. Voltando ao caso de Chris Watts, sua esposa e 2 filhas estão desaparecidas e ele já falhou em detector de mentiras. Observe como a interrogadora primeiro tenta minimizar o crime como um erro e depois coloca uma pergunta alternativa para fazer Chris sentir que pode confessar sem parecer ser o vilão da história. We have no doubt you love these girls with all of your heart. I have no doubt. But we make mistakes. I did not do anything. All 3 of them? I did not do anything to these kids. Not do anything. What did Shanann do to them? Tell us, Chris. Chicks are crazy. Can I talk to my dad or something? O Chris quer desesperadamente sair desse interrogatório e ele se agarra à ideia de que pode mentir e dizer que sua esposa estava machucando suas filhas. They're blue. She chose both of them with that. I freaked out when she hit me. E dessa forma, a polícia gravou ele confessando o assassinato. E você pode pensar que isso é algo inteligente do Chris, porque pelo menos ele só está sendo condenado por um assassinato em vez de 3, mas na realidade, a confissão minimizada não ajudou seu caso, porque a polícia não acredita nele. I did not hurt these girls. Are you okay with the public knowing that Shanann? Yes, because I did not hurt these girls. Chris, I'm not sure what to do. Minimizar um crime durante o interrogatório é muito eficaz para conseguir que os culpados confessem, na esperança de conseguirem uma pena menos severa. Infelizmente, isso também pode ser eficaz com os inocentes. E aqui vai um exemplo que não é tão claro quanto o do Chris Watts. Esse homem diz que é inocente, a polícia diz que é culpado, e ele está sendo acusado de atirar em um policial. Depois de 7 horas dizendo para a polícia que ele não fez isso e de ouvir que está mentindo, você pode imaginar como essa história alternativa, de repente, se torna atraente. It could have been a fucking accident. It could have been an accidental discharge. Okay, but when you're completely denying that, then I gotta think another way, bro. Now we need to know if you tried to kill that deputy or did you just discharge a firearm? And that's a misdemeanor. Imagine que é você. A polícia mostrou uma lista de provas reais ou falsas contra você, disse que tem certeza absoluta de que você é culpado e te interrompe sempre que você tenta negar isso. Você sente que tudo está contra você e teme ser condenado injustamente por atirar em um policial. Então, o interrogador te diz que confessar é a sua saída dessa confusão toda com a menor pena possível. De repente, fica fácil entender porque a polícia é tão boa em conseguir que criminosos confessem. Infelizmente, também é fácil entender porque algumas pessoas inocentes fazem confissões falsas. E se você quiser aprender mais sobre confissões falsas e sobre os perigos de falar com a polícia até quando você é inocente, recomendo que leia o livro do professor James Duane, que se chama Você tem o Direito de Permanecer Inocente. O livro reforça a ideia de que você deve sempre ter um advogado ao seu lado se você for intimado pela polícia. Uma das lições do professor Duane é que, mesmo que você não confesse, a polícia vai tentar coletar informações que parecem insignificantes para poder usar contra você. O livro
livro contém várias histórias surpreendentes de pessoas inocentes que foram presas por coisas que disseram ou fizeram quando foram interrogadas. E se você tiver interesse em aprender como se comportar durante uma conversa e técnicas essenciais para manter uma conversa interessante e saber exatamente o que dizer, recomendo muito que você se inscreva na Universidade Carisma. Especificamente, o módulo 2 sobre conversação inteligente te dará um passo a passo do que fazer para desenvolver a habilidade da conversação. Os guias de atividades diárias te forçam a colocar tudo que é ensinado no curso em prática, e é quando você começa a ver resultados concretos na vida real. Você pode se juntar aos outros membros da Universidade Carisma hoje mesmo, clicando no link que está na descrição. E lembrando que nós oferecemos uma garantia de 60 dias para que você tenha tempo de sobra para experimentar o curso e decidir se vai querer ser um membro da Universidade Carisma para a vida toda. Por fim, espero que o vídeo tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Como sempre, muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo vídeo.